Já tem mais de 3 horas que eu estou aqui, esperando você chegar, para entregar essa resposta de Deus para a tua vida. Eu pedi a Deus, ou orei a Deus para que você chegasse até aqui para ouvir esse recado, porque já faz tempo que Deus quer falar contigo e entregar para você. O recado, a mensagem, a confirmação que você tanto precisava, acabou de chegar para você agora. Só hoje, Deus tentou falar com você, usou profetas. Deus tentou falar contigo hoje através de 3 profetas que de alguma forma, sem querer, ou por causa da pressa, ou de forma desatenta, acabou não prestando atenção no que Deus queria falar contigo. Eu estava aqui no meu cantinho, eu não queria gravar esse vídeo. A minha vontade era de ficar sentado ou deitado em algum lugar, assistindo a alguma coisa. Mas eu tive que vir aqui. Quase que eu cancelava, quase que eu desistia. Mas Deus disse: Samuel, fale, grave, entregue, profetize, ore, pregue a minha palavra, porque eu já preparei a pessoa certa. E eu pedi a Deus para que essa palavra chegasse até alguém que Deus decidisse tratar hoje. E o Senhor me disse: filho, eu já preparei o coração de alguém para ouvir esse recado. Se só uma pessoa ouvir essa mensagem, eu já estou satisfeito, eu fico muito feliz de Deus ter tratado, operado e agido na vida dessa pessoa. Se só uma pessoa ouvir o que Deus está falando agora, já está de bom tamanho. Porque eu sei que essa palavra aqui, ela não vem de mim, ela vem de Deus. Existem muitas lutas, serva de Deus, servo do Senhor, para você não ouvir o recado, para você não saber da palavra, para você não saber da promessa, para você não saber dos planos, dos projetos de Deus para a tua casa, dos projetos de Deus para a sua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa hoje: Deus não vai deixar. Deus não vai deixar a situação permanecer da forma como está. Deus não vai deixar a zombaria prevalecer. Deus não vai deixar a humilhação prevalecer. Deus não vai deixar a fofoca permanecer de pé. Deus não vai deixar as obras que estão feitas, que foram feitas, permanecerem de pé na tua vida, porque fizeram obra. Deus me disse: fizeram obra para tentar te derrubar, tentar derrubar a tua casa. Mas essa palavra aqui é uma confirmação que você tanto pediu, que você tanto orou e que você entregou na mão de Deus, e que você pediu diante de Deus como uma confirmação, para que Ele tratasse, para que Ele operasse, para que Ele agisse, para que Ele se levantasse em favor da sua vida. E Deus me disse que Samuel entregue 3 respostas para esta pessoa. E diga para essa pessoa se preparar, porque até o dia 15, escute com muita atenção, até o dia 15 de abril de 2025, tem 2 coisas que Deus colocará nas tuas mãos. Esse vídeo aqui é resposta, é confirmação que você estava precisando, e Deus mandou entregar 3 respostas e mandou você se preparar, porque Deus colocará 2 coisas nas tuas mãos até o dia 15, que vai mudar a tua vida, porque Deus é aquele que conhece os teus sonhos, Deus é aquele que conhece os teus planos, os teus projetos, é aquele que sabe do seu coração, do intento do seu coração, dos seus desejos. É aquele que sabe o que está na tua alma, o que está escondido, no oculto, no escondido da tua alma. Ele sabe o teu segredo e tem exatamente o que você precisa para que seja feito na tua vida. Porque já teve noite, já teve dia de tu tentar até desistir.
Já teve momento de tu dizer assim: eu queria só um lugar para mim se esconder. Já teve momento da tua vida de tu dizer assim: eu só queria um buraco para mim cavar, para mim se esconder, porque eu não aguento mais. Porque tem hora na tua vida, Deus falou para mim: Samuel, tem hora na vida de uma pessoa que às vezes essa pessoa não pensa nem de sair de casa. Às vezes a vontade dela, a vontade dele é só de se trancar, ficar trancado no quarto. Não é verdade? Se for mentira, se isso aqui não for com você, se você não se identificar com essa mensagem, não tem problema não, você pode ignorar, rejeitar, desprezar e procurar outra coisa para você assistir. Agora, se Deus está falando com você, se é verdade, se essa mensagem é para você, já confirme aqui do lado: pastor, essa palavra é para mim, Deus está falando comigo. Porque eu sei do que Deus está falando. Deus falou comigo que Ele prepararia o coração certo, alguém que Ele escolheu, e eu tenho certeza que é você essa pessoa. Já deixa o teu joinha, clica no coraçãozinho para tu fortalecer essa mensagem, porque essa palavra, ela é de Deus para a sua vida. Deus, Ele manda fazer 2 perguntas para você hoje. Deus manda fazer 2 perguntas para você hoje. E são perguntas decisivas, que vai depender do teu coração, da sua fé, porque mesmo diante de tanta fraqueza, mesmo diante de tanta adversidade, o Senhor sabe que dentro de você ainda existe fé. Ainda existe uma chama dentro de você. Ainda existe um sentimento, porque se tu não desistiu até hoje, se tu não largou, se tu não desistiu, se tu não voltou atrás, sabe por quê? Não é porque você é forte, não. É porque ainda existe fé dentro de você, e é essa fé, por mais minúscula, pequena que seja, que chamou a atenção de Deus, que fez com que Deus te levantasse, decidisse tratar e operar na sua vida. E papai está dizendo hoje: Samuel, fale para minha serva, fale para o meu servo que eu vou tratar. Fale com o meu filho que eu vou tratar, eu vou se levantar, eu vou agir, eu vou operar. E não tem quem impeça, não tem quem cancele, não tem quem anule, não tem quem impeça o agir de Deus, porque a palavra do Senhor diz que agindo Deus, quem impedirá? Já tentaram muito agir contra a tua vida, mas o Senhor disse para você que Ele tem te ajudado em todos os processos, porque o processo é importante, querido. Não tem como você viver a promessa, viver o propósito sem antes passar pelo processo. E o processo é árduo. Lembra de Jesus quando Ele falou para os discípulos? Se você leu essa passagem ou já ouviu, talvez você já ouviu ou já leu, eu não sei, só quem sabe é você. Mas deixa eu te falar, tem uma passagem em que Jesus fala para os discípulos assim: passemos para o outro lado do rio. Jesus orienta os discípulos a entrarem no barco, porque Ele tinha uma missão para fazer lá do outro lado do rio. Em outras palavras, Ele estava em um setor que era um povoado, uma aldeia, uma cidade. E do outro lado do rio, mais na frente, que ficava um pouquinho distante, eles tinham que percorrer uma longa distância de uma parte para outra do rio. E Ele tinha uma missão para aquela outra cidade que ficava do outro lado, mais na frente. Jesus dá uma orientação para os discípulos e diz assim: vamos entrar no barco e vamos para lá, para o outro lado, para a parte de lá da cidade. E essa cidade tinha como nome Genezaré.
Em outras traduções diz que era Gadara, ou os Gadarenos, os Genezarenos. Depende da tradução e depende do contexto em que você lê. Porque quando Jesus ele entra no barco junto com os discípulos, a Bíblia diz que Jesus dorme. Só que é quando Jesus dorme que a palavra de Deus diz que vem uma tempestade tão grande no meio do percurso, que o barco estava a ponto a desmoronar, a afundar. E todos ali correram o risco de morrer. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Eu vou te explicar, pastor, o que isso tem a ver com processo, com promessa, com propósito. Eu vou te explicar. Os discípulos começam a gritar, a se desesperar. Alguém pega alguma coisa, uma vasilha, algo, e começa a jogar água para fora, porque conforme a chuva vinha, o vento balançava, chacoalhava, a água do rio e do mar batia e entrava dentro do barco. A chuva ia enchendo e os discípulos tentando tirar a água de dentro do barco e desesperados, nós vamos morrer, a gente não vai suportar essa tempestade. No meio do medo, eles olham para Jesus e vê Jesus dormindo e fica aquele estranhamento, dizendo assim, oxe, a gente tudo aqui desesperado, e como é que Jesus consegue dormir? Só que Jesus ele não estava apenas dormindo, Jesus estava esperando o momento certo para agir. Porque quando parece tudo calmo na nossa vida, que parece que Deus está em silêncio, que parece que Deus se esqueceu, que Deus não está nem aí para a nossa situação, é que Ele está esperando o momento certo para se levantar, para agir. Porque para os discípulos entrarem no barco, eles receberam uma palavra. Que palavra foi essa? Nós vamos para o outro lado. Quem foi que deu essa palavra? A palavra não foi liberada por Pedro, não foi liberada por Tiago, não foi liberada por João, não foi liberado por Tomé, não foi liberado por Judas Tadeus, não foi liberado por Judas Iscariotes, não foi liberado por André, não foi liberado por Simão Zelote, não foi liberado por Bartolomeu, não foi liberado por Filipe, não foi liberado por outros discípulos, por Natanael, não foi liberado por Mateus. A palavra foi liberada por Jesus. Quem liberou a palavra foi Jesus, e ele disse: nós vamos para o outro lado do rio, porque a gente tem uma missão para chegar lá. Aquele que entra contigo no barco, ele sabe o processo que você vai enfrentar até chegar do outro lado, até chegar na onde ele decretou que vocês iriam chegar. Até ir para aquele lugar, existe um processo, uma tempestade para enfrentar, um mar para enfrentar, um vento para você enfrentar. Os discípulos acordam Jesus e dizem: mestre, por que o Senhor está dormindo? O Senhor não se importa que a gente pereça? Aí Jesus olha para eles e diz: homens de pequena fé. Era para eles ter acordado Jesus antes. Era para eles ter acordado Jesus antes, mas não com medo. Porque o que fez Jesus questionar a fé deles não foi o fato deles terem acordado Jesus. Foi o fato deles ficarem com medo com Jesus dentro do barco. Porque o problema, meu amigo, não é você ir pedir ajuda a Jesus quando você está passando pelo problema. O problema é você estar com medo de morrer diante da situação, sabendo que Jesus está do teu lado com poder para mudar. E antes deles se desesperarem, antes deles começarem a gritar e até questionar Jesus, era para eles ter dito: mestre, acorda aí. Ajuda a gente nessa tempestade, porque o Senhor tem poder. Aí Jesus ia se levantar feliz e ia dizer: era isso que eu estava esperando. Que vocês colocassem a confiança de vocês em mim e acreditassem que eu posso acalmar a tempestade e fazer tudo cessar, fazer bonança. Jesus conhece a tua capacidade. Jesus sabe da sua limitação. E ele manda dizer assim: no processo em que você vive, que você enfrenta, no meio dessa tempestade da tua vida, tem um Deus que te ajuda, que te sustenta.
e que está do teu lado. No processo em que você se encontra hoje, tem um Deus que te ajuda, que te sustenta e que está do seu lado para te socorrer, para te auxiliar. Eleborgue amando que minergue assai. Deus sabe do processo que você tem vivido. Deus sabe da luta que você tem passado. E Ele manda entregar 3 respostas para você. A primeira resposta é que você não precisa se preocupar com a tua casa nem com a tua família. Jesus disse para os discípulos, para o povo: não andem inquietos com respeito ao dia da manhã, porque o dia de amanhã pertence a Deus. Ele disse: olhem para as aves dos céus. Elas não plantam, não semeiam, elas não colhem, mas nunca falta nada para elas, porque o próprio Deus proveu o necessário. Olhem para os lírios dos vales. Nem Salomão em toda a sua grandeza se vestiu como um lírio dos vales. Porventura vocês não são mais importantes do que as aves dos céus? Do que o lírio dos campos? Porque Deus, Ele conhece a sua necessidade. E Ele sabe do que você precisa muito antes de você pedir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu chegar pertinho de você. Deus, Ele sabe do que você precisa muito antes de você pedir a Deus. Deus já preparou a sua vitória. Deus já preparou a sua bênção. Deus já preparou o maná. O povo estava no deserto dizendo: nós vamos morrer, Moisés, de fome, nós vamos morrer de sede. E Deus já tinha lá um maná preparado para enviar o pão quentinho do céu, a água para botar na rocha, para brotar da rocha, cordonizes, aves que Deus enviava para cair do céu, carne para que eles comessem e não faltasse nada. Deus está dizendo hoje: eu sou Deus de providência. Não se preocupe com a sua casa, com a sua família, porque Deus vai descer com transformação dentro deste lar. Deus está falando hoje. Não se preocupe com a sua casa, com a sua família, com o seu lar, porque Deus está falando que Ele vai se levantar e Ele me trouxe aqui para orar pela tua casa. Faça o seguinte, olhe para mim. Coloque aqui do lado o teu nome. Coloque o seu pedido de oração aqui do lado. Coloca aqui a sua petição. Se você quiser, apresente o nome de quem você desejar. Apresente diante de Deus. Porque daqui a pouco, ainda nesse vídeo, eu vou estar orando, fazendo uma oração profética abençoada por todos que Deus colocou aqui no meu caminho. Para estar orando, para estar abençoando, para estar blindando e fortalecendo a vida desta pessoa que precisa muito de ajuda, de orientação. Escuta, olha para mim. Papai está dizendo hoje: Samuel, eu estou me levantando em favor dessa pessoa. E eu quero colocar você debaixo dessas orações, para Deus auxiliar. A palavra do Senhor diz que a oração, ela pode ir muito em seus efeitos. E aquele que crê vai ver a glória de Deus. Os incrédulos, quando vê uma mensagem dessa, passa direto. Mas eu quero falar com você, o escolhido, a escolhida do Senhor, para ouvir o recado dele. É com você que eu quero falar. Escuta. Papai manda dizer hoje para você: se prepara, porque Deus vai transformar a tua casa de um jeito que você vai se surpreender com a obra que Ele vai fazer. Deus vai transformar a tua família. Deus manda dizer assim: vai ter salvação, vai ter testemunho, vai ter livramento. Deus manda dizer. Porque pessoas que deram trabalho vão ter a vida transformada. Você não tem promessa? Deus não fez promessa para você, promessa de salvação em relação à tua casa, que Ele iria salvar, transformar e libertar a vida de pessoas aí neste lugar? Então espere para tu ver o extraordinário, o sobrenatural que papai irá fazer acontecer nesse lugar, nessa tua casa. Espere, porque você vai ver
o extraordinário, e o sobrenatural de Deus. Segunda resposta de Deus que o Senhor manda dizer para você é que Ele é Deus que tem a chave que ninguém fecha quando Ele decide abrir a porta. E essa mesma chave, quando Ele fecha, ninguém consegue abrir a porta. O Senhor manda dizer assim: eu estou colocando uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. A resposta de Deus é que Deus está destravando. Se prepare, porque tem muitas portas que Deus vai colocar na tua frente, que vai mudar, sabe o quê? O teu intelecto, o teu coração, a sua fé, o seu psicológico, a sua forma de ver, de entender, de enxergar as coisas. Deus manda dizer para você: se prepare, porque Deus vai mudar você emocionalmente, financeiramente. Ele vai mudar você. Porque até hoje talvez o diabo tenha olhado para você e tenha dito assim: acabou, já era para ele, já era para ela. Mas deixa eu te dizer uma coisa. A palavra do Senhor diz lá no livro de Samuel que quando eles saíram de uma guerra, que eles enfrentaram uma batalha, o profeta Samuel, ele diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. Em um lugar que eles colocaram um nome de Ebenezer. E aquele nome significava a ajuda de Deus no momento necessário. É por isso que eles disseram: até aqui nos ajudou o Senhor. Sabe o que Deus está dizendo hoje para alguém que chegou aqui? Eu tenho te ajudado até hoje. Até aqui eu tenho te sustentado. Até aqui eu tenho segurado na tua mão. Até aqui eu tenho te colocado de pé. Até aqui eu tenho feito a minha obra na tua vida. Até aqui eu tenho estendido a minha mão para você viver o meu projeto. Até aqui tem te ajudado o Senhor. Porque Deus não tem abandonado você. O diabo tem dito assim: eu abandonei. Não. Se prepare, porque tu vai ver tantas portas se abrindo, oportunidades chegando, bênçãos Deus liberando, que tu vai olhar para um lado e para o outro e vai dizer: meu Deus, de onde é que vem tanta bênção? De onde é que vem tanta vitória, tanta bênção, tanta prosperidade? Porque tu vai viver o sonho de Deus. Se prepare. A terceira resposta de Deus, que Deus manda dizer para você hoje, é que pode preparar o teu coração. Porque a promessa que você perguntou para Deus, que tu disse: Deus, por que a promessa não se cumpriu? Ela vai se cumprir. E Deus manda dizer assim: tem uma grande promessa para Deus cumprir na tua vida. E é uma promessa que está atrelada a algo que você entregou na mão de Deus. Um projeto, um sonho, que Deus já tinha falado com você, que era para você se preparar, porque muita coisa na tua vida ia mudar, que Deus ia soprar o vento e que Ele iria colocar muita coisa no lugar, tirar outras coisas do lugar e colocar coisas no seu devido lugar. E esse vento, quando ele vem, Deus modifica, Deus ele conserta, Deus ele transforma. E Deus manda dizer assim: tem uma promessa que Deus vai cumprir na tua vida sobre projetos que o Senhor vai concretizar, porque Deus vai afastar de perto de você as más amizades, a inveja, a negatividade, a hipocrisia. Vai afastar de você o olho grande e aqueles que não querem ver o teu bem. Porque só vai ficar do teu lado aqueles que Deus permitir que estejam do seu lado. Se preparem, porque a resposta de Deus é que Ele vai soprar o vento e vai cumprir uma grande promessa, que não vai ser qualquer um que vai ficar perto de você, porque essa promessa envolve projetos financeiros, envolve sonhos que Deus te deu,
que outrora muitos rejeitaram, zombaram e disseram que não tinha jeito para você. Deus manda dizer assim: se prepare, porque o Senhor Ele está colocando nas tuas mãos hoje. Ele manda você se preparar. Deus já enviou o anjo, Deus manda dizer para você, não se preocupa não. Ele enviou anjos em 3 setores da sua vida. Primeiro, Deus vai enviar um anjo para proteger a tua casa das palavras, das maldições, das setas, das obras do inimigo, porque o Senhor vai colocar uma barreira de blindagem. Salmo 91 diz que Deus dará ordem aos anjos para te guardar e para te livrar. Deus está colocando uma proteção. O salmista disse que Deus é escudo, fortaleza e socorro, que está sempre presente. Então Deus está enviando um anjo para a tua casa. Deus está enviando um anjo para o teu relacionamento. E Deus está enviando um anjo, escute com muita atenção, para proteger o projeto que Ele te prometeu. Deus vai colocar 2 coisas nas tuas mãos até o dia 15 de abril de 2025. Primeiro, Deus me mostra um contrato, Deus colocando nas tuas mãos. E esse contrato é um contrato que vai mostrar para você que vale a pena cada lágrima, cada choro. Porque quando tu pegar o contrato, tu vai dizer assim: valeu a pena esperar, confiar e não ter desistido. Quando você pegar no contrato, tu vai dizer assim: graças a Deus que eu não desisti. Porque tu vai assinar um contrato muito importante. Segunda coisa que Deus vai colocar na tua mão é uma chave. Mas é a chave de um projeto, porque eu vejo você gerenciando, cuidando, administrando de algo lindo. Não sei se é uma empresa, não sei se é uma loja, não sei se é uma casa, se sei que é um projeto que Deus colocará nas tuas mãos. Se prepare. Salva essa mensagem, porque tu vai voltar aqui para agradecer. Vai ser grande o testemunho. E eu vou orar por você agora, aqueles que puderem. Já coloca o nome, o pedido. Deixa aqui um joinha, um coraçãozinho para fortalecer a mensagem. Deixa aquele mimo, um eu gostei demais, para ajudar e auxiliar na obra do Senhor. Porque essa obra não foi levantada pelo pastor Samuel. Essa obra foi levantada por Deus e eu quero ressaltar. Se prepare para viver o projeto estabelecido por Deus. Quem faz a promessa não é o pai, não é a mãe, não é o irmão, não é o cônjuge, o parceiro de relacionamento, não é o pastor, não é o bispo, não é o papa, não é o padre, não é o melhor amigo. Quem faz a promessa é Deus. É aquele que vive e que reina para todo sempre. Então ore comigo agora. Feche teus olhos. Abre o teu coração, que eu quero levantar um clamor abençoado e profético pela tua casa, pela tua vida e pelo teu lar. Pai maravilhoso, tremendo e poderoso tu és, Senhor. Eu ergo a minha voz em oração nesse exato momento e eu clamo. Eu clamo, Senhor, pela vida deste homem. Eu clamo pela vida desta mulher, Senhor, para que o Senhor possa agir, operar, tratar, Senhor, e trabalhar neste coração. Para que o teu servo, para que a tua serva possa viver os projetos, os planos, os propósitos. Porque cada pedido, Senhor, cada pessoa que está sendo apresentado, o pedido, o projeto, que o Senhor possa acolher, fazer a tua vontade e fazer o teu querer. Porque eu quero liberar nesse momento, Senhor, essa oração profética de cura, de restauração, de livramento, de mudança de cenário, porque eu creio que essa pessoa não vai durar muito tempo nesse lugar onde ela mora, porque o Senhor vai tirar essa pessoa de lá, vai colocar em um lugar de destaque, vai fazer ela crescer ao ponto de ela, Senhor, não poder mais morar aí, porque o Senhor vai se encarregar até de mudar de cidade, porque vai ser grande o reboliço da bênção, do milagre, da promessa que o Senhor realizará, porque o Senhor é um Deus fiel, maravilhoso,
grandioso e poderoso. Então, Pai, auxilia o teu filho e a tua filha nessa guerra, nessa peleja e nessa batalha que só o Senhor tem poder para curar, para restaurar e para transformar segundo a tua vontade. Em nome de Jesus, Pai. Receba com fé. Deixa essa mensagem reservada aí, porque você vai usá-la como um testemunho. Tem mais alguém que está precisando muito ouvir esse recado hoje. Então eu quero deixar uma missão em tuas mãos para você levar, guiar, enviar essa mensagem para mais corações para serem abençoados. Já fica com Deus. Se inscreva, ativa o sininho e me siga, que Deus ele abençoe muito a tua vida em nome de Jesus.